A Bíblia diz: o meu povo erra por falta de conhecimento. Quando uma pessoa crê que aquela mensagem de Apocalipse limita-se apenas às 7 igrejas da Ásia Menor, que foram destruídas e que hoje existe apenas ruínas na Turquia, essa pessoa é carnal, nada conhece da verdade. Jesus disse aos fariseus e escribas que não conseguiam entender sua palavra em São João 8:23, e dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Eles não entendiam porque o pensamento deles era todo o tempo natural, literal. Toda a Bíblia, mas mais ainda o livro de Daniel e o livro de Apocalipse, não pode ser visto apenas de forma literal. Isso tem uma mensagem espiritual, as pessoas não conseguem entender isto. Para João ter as revelações que teve no livro de Apocalipse, ele teve que subir em espírito, São João 4. Sobe aqui e te mostrarei coisas que depois destas hão de vir. E ele disse: eu subi em espírito. Observe, o corpo dele ficou lá jogado na ilha de Patmos, em algum lugar. Ele subiu em espírito, porque se ele tivesse ficado no corpo, na carne, ele jamais poderia ter aquelas revelações. Logo em Apocalipse 1, diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Observe que a revelação é para mostrar aos servos. Quais servos? Aos anjos das 7 eras da igreja. Estes anjos não são anjos celestiais, mas são servos de Deus. Deus nunca comissionou o evangelho a anjos. Ele disse: ide, pregai o evangelho a homens, discípulos, servos. Anjos celestiais, como Gabriel, que trouxe uma mensagem a Maria, não pregam o evangelho. Eles trazem uma mensagem celestial a um servo, a um anjo terreal, para este anunciar o evangelho. Homens. Evangelho é pregado por homens. Ide e pregai o evangelho. Verso 10. No dia do Senhor, achei-me no espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia: escreve num livro o que você vê, e envia às 7 igrejas. Observe que nesse versículo já não diz: envia às 7 igrejas que estão na Ásia, mas diz: envia às 7 igrejas, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E no verso 12, João mostra que a profecia já não está mais se referindo às 7 igrejas da Ásia Menor, mas às 7 períodos dispensacionais que a igreja estava entrando. Pois ele diz: voltei-me para ver quem falava comigo, voltando-me vi 7 candelabros de ouro. Observe que já não viu as 7 igrejas da Ásia Menor, mas viu a mesma coisa que Zacarias viu em Zacarias 4:10, que falando do período da graça que haveria de vir de Cristo até nós, a glória da segunda casa, que diz: pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Do que o versículo está falando? De Cristo, da pedra principal, da mensagem da graça, de Cristo até o arrebatamento. Nas mãos de Zorobabel, então ele me disse: estas 7 lâmpadas, que são os 7 castiçais de ouro que João viu quando ele olhou, são os olhos do Senhor que sondam toda a terra. Então, em Apocalipse 1:12, quando João se voltou para ver quem falava com ele, ele viu o período da graça,
os 7 castiçais de ouro. Não são 7 igrejas da Ásia Menor que se tornaram ruínas. Mas ele viu a mensagem da pedra de esquina. É normal a Bíblia usar um acontecimento natural para tipificar um acontecimento espiritual. Por exemplo, Daniel 10:13, quando Daniel orou 21 dias, e quando o anjo veio a ele, disse que sua oração tinha sido ouvida por Deus, mas a resposta foi impedida de chegar a ele, tendo um atraso de 21 dias. E neste tempo que Daniel teve esta visão, quem estava governando a Babilônia era o rei da Pérsia, pois o reino dos caldeus tinha se tornado Medos e Persa, com Dario sobre o comando. E o anjo disse, Daniel 10:13, mas o príncipe do rei da Pérsia me impediu 21 dias. É lógico que o anjo não estava se referindo ao rei natural dos persas, Dario, mas estava se referindo a Satanás. Mas esse texto bíblico está usando um acontecimento natural, o reinado do rei da Pérsia natural, para explicar o reinado de Satanás num nível espiritual. A mesma coisa acontece com Apocalipse 1, 2 e 3. Deus usa as 7 igrejas da Ásia Menor apenas como uma tipificação natural do período dispensacional que viria, o qual seria o período de Cristo até nós. Estes 7 períodos teriam 7 anjos, que também estavam tipificados nos 7 pastores locais daquelas igrejas. E estes 7 anjos seriam 7 servos, que portariam os 7 Espíritos de Deus, que discorreria por toda a terra. Você não tem como correr disso. Se você limitar esta mensagem a apenas as 7 igrejas da Ásia Menor, quero que saibam, elas se acabaram, são apenas ruínas hoje.